Eu estava assistindo o nobre deputado falar aqui, dizendo que a bancada do PSL é laranjal. É incrível a tendência mentirosa que esse pessoal do PSOL tem. E eu gostaria de saber aonde eles estavam nos últimos 15 anos, quando aconteceu todo esse desastre, toda essa manifestação cruel contra o povo brasileiro. Tá certo? Porque chegar aqui e chamar de laranja, sendo que esse partido foi um dos que mais arrombou o país, chega a ser engraçado. O PSL vota sim. Pode não, o avião é grande. Pode. PT. Dá presença aqui, sai 10h45. PT. 15 anos de governo do PT. O Brasil trabalhou com pleno emprego. 3.800 imóveis do INSS para a União e extingue o fundo da antiga rede ferroviária federal. Deputado Glauber, do PSOL do Rio. O governo quer uma autorização para poder vender imóveis da União e arrecadar bilhões de reais. Como é que dá para confiar nesse governo? Inclusive passa pela Secretaria-Geral da Presidência da República esse tipo de transação que se estabelece entre o público e o privado. Como é que dá para confiar e dar essa possibilidade para que os senhores venham a fazer esse tipo de transação, se o filho do presidente da República, o filho, não foi ninguém aqui da oposição não, viu? Foi o filho do presidente da República, hoje diz: é uma mentira absoluta que Gustavo Bebiano ontem teria falado 3 vezes com Jair Bolsonaro. E vocês querem que a gente dê autorização para a Secretaria-Geral da Presidência da República transacionar bilhões de reais para a venda de imóveis. Com todo respeito, senhores, e com respeito ao líder do governo, que eu acho que fez hoje aqui a sua estreia se apresentando a essa casa. Do jeito que a coisa está aqui, não dá para dar ao governo a autorização nem para que receba alguns reais para comprar um cafezinho ali para a gente. Eu não tenho confiança para fazer isso. Quanto mais entregar patrimônio público, deputado João Campos, como estão tentando fazer, iniciando uma etapa, deputada Renata, de desmonte do Estado brasileiro. Porque esse não é um projeto que venha separado de outras iniciativas. Nós já sabemos o que vamos enfrentar aqui: rodadas de privatizações, tentativas de entrega do patrimônio público, e tudo isso vai acontecer com a bancada do PSOL se posicionando, o deputado Edmilson, deputado Marcelo, deputada Fernanda, deputado Ivan, deputada Sâmia. Tudo isso vai acontecer com a gente estabelecendo um diálogo com a sociedade brasileira para que essas matérias não venham a ser aprovadas. E aí eu dirijo diretamente uma pergunta ao líder do governo, Jair Bolsonaro. Não vai falar absolutamente nada sobre a declaração do filho do presidente no dia de hoje, dizendo que o secretário-geral da presidência é um mentiroso? É obrigação da liderança do governo ter aqui a oportunidade de se manifestar sobre o assunto. Se não fizerem e ficarem calados, é porque estão dizendo que os ministros do governo são mentirosos. Presidente. Deputado, mais um ou dois? Não pode, né? Só não tem. Deputada Fernanda, do PSOL. Então a gente também faz um encaminhamento aqui da bancada do DF ao líder do governo para a gente tentar discutir isso e realmente votar o artigo 8, que é o mais importante requerido aqui pelo líder do governo. É esse o encaminhamento, senhor presidente. Deputado Ivan Valente, pela liderança do PSOL. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, queria notificar esse plenário que o Partido Socialismo e Liberdade, sua bancada, acaba de dar entrada na Procuradoria-Geral da República em face dos senhores Luciano Bivar, Marcelo Álvaro Antônio Germano e Gustavo Bebiano Rocha,
para responder pelos crimes de malversação de fundos públicos e por ter laranjas no partido, em cima de 2 matérias da Folha de São Paulo. E também o requerimento de convocação aqui do ministro de Estado, Gustavo Bebiano. E queríamos dizer, senhor presidente, que o laranjal do PSL está explícito, mas o senhor Bolsonaro acaba de sair do hospital e, mais uma vez, ele tenta criminalizar o PSOL. Está aqui, ó, de novo, finalmente deixamos em definitivo o risco de morte após a tentativa de assassinato de ex-integrante do PSOL. No domingo ele falou a mesma coisa. Ele está tentando associar um crime que foi repudiado pelo PSOL, uma atitude insana, de uma facada de um ex-integrante de um partido que tem 300 mil filiados, para associar o PSOL. Mas, na verdade, com isso, Bolsonaro quer calar o PSOL. Não conseguirá. Isso faz parte, e nós queremos denunciar aqui, de uma senha da violência para despertar nas redes sociais os seus asseclas, os seus robôs, e também estimular violência e as suas milícias, a qual a família Bolsonaro está diretamente ligada, e o próprio presidente elogiou. Em segundo lugar, ele quer desviar o foco dos casos que envolvem corrupção no partido, em Pernambuco, em Minas, no gabinete de Flávio Bolsonaro, e gente que não depôs até agora, como o senhor Fabrício Queiroz. Na verdade, são muitos os crimes, e eles estão tentando desviar a atenção desta tribuna. Como líder da bancada, quero dizer: não estimule a violência, não desvie o foco. Nós não admitiremos, o Brasil não admitirá Nova Marielle com seus milicianos, não intimidarão o Partido Socialismo e Liberdade. Deputado Ivan Valente falando pela liderança do PSOL. Liberdade pessoal, e agora já a gente vai acompanhar a argumentação contrária ao requerimento. Eu lembro você que está ligando agora na TV, na rádio, câmara, na internet. Essa é uma medida provisória 852 que dispõe sobre imóveis da União, sobre vendas e mais outros temas que são relacionados às emendas que foram colocadas à questão de limites de parques nacionais. Senhor presidente, senhores deputados, eu estou vendo aqui do outro lado a tropa da esquerda, né? PSOL, PT, liderando aí um movimento contra a nova Previdência, um movimento a favor dos mais pobres, um movimento contra este projeto que quer reduzir o tamanho do Estado, vendendo sim áreas da União. Para quê? Para que a gente possa utilizar esse dinheiro em favor da população brasileira e não em favor de meia dúzia de gatos pingados. E aí, eu fico aqui matutando, quem são as pessoas de fato contra a nova Previdência? São os marajás. São os marajás, são aqueles que ganham muito acima do teto constitucional. Aliás, o ex-presidente Lula, hoje presidiário, é uma dessas figuras que ganhava muito acima do teto constitucional. Quer outro? José Sarney. Olha que emblemático, que já chegou a embolsar em verbas de previdência 75 mil reais. Aí fica muito fácil, né, minha gente? Bater na nova Previdência, que vai ser uma previdência justa, uma previdência em que os mais pobres pagarão menos e os mais ricos pagarão mais, porque o melhor sistema de previdência que existe é esse implantado hoje, é o Robin Hood às avessas, tira do pobre e dá para o rico. É para quem recebe super salário, super previdência, inclusive acima do teto constitucional, e tem muita gente recebendo, o que é ilegal, inconstitucional. E aí eu pergunto, a tropa do PSOL, e aí? Vão
continuar defendendo os marajás? Vão continuar defendendo essa gente que ganha muito acima do teto constitucional? Sobem aqui na tribuna para falar do presidente Jair Bolsonaro. O meu presidente chegou em Brasília hoje. O de vocês está na cadeia. O meu presidente saiu do hospital hoje. Está aqui em Brasília. O que vocês apoiavam está atrás das grades, condenado de novo e vai permanecer atrás das grades. Então, minha gente, quem gosta realmente, quem respeita a população mais pobre, vai votar a favor da nova Previdência. Não é uma reforma, não. Não é um puxadinho, não. É um novo texto, fraterno, cidadão, que vai ajudar a eliminar essas desigualdades todas que fazem com que o trabalhador de sol a sol pague a conta de marajás, como Lula, Sarney e outros tantos. Muita gente, inclusive, ligada ao Poder Judiciário. Quantos são os boletos, as previdências, os depósitos de 70, 80, 100 mil reais? Qual é o tamanho das fraudes? É gigantesco, é uma questão bilionária quando se fala em fraude da Previdência. Aliás, teve um parlamentar aqui que citou uma medida provisória em que nós, da esquerda, tá, gente? Criticando a medida provisória que justamente quer colocar um ponto final nessas fraudes que, de novo, a conta recai no bolso do mais pobre, minha gente. Aprovar a nova Previdência, esta reforma da Previdência, é ter responsabilidade com o Brasil. É ter responsabilidade com o eleitor, é ter responsabilidade com o contribuinte e é garantir que o aposentado hoje continue recebendo sua aposentadoria, porque senão, minha gente, nem o que está aposentado hoje, nem os que chegarão amanhã, porque o Brasil quebra. A Previdência em si já quebrou, a gente precisa reformar, instaurar uma nova, mas se não houver a aprovação da reforma, minha gente, desta nova Previdência, o país quebra, acabam-se os investimentos, os marajás podem sair felizes da vida, porque já fizeram aí, né, o seu grande pé de meia em cima do povo brasileiro, e é o povo que vai, mais uma vez, pagar essa conta. Então não caiam nesse discurso furado de quem está falando aí que a nova Previdência vai prejudicar os mais pobres, porque não vai. É uma Previdência inclusive, que vai privilegiar os mais pobres, e eles vão começar a receber já um auxílio aos 55 anos. E a gente vai detalhar tudo nessa casa. Muito obrigada, presidente. Presidente, por favor, inserir na... Eu estava assistindo o nobre deputado falar aqui, dizendo que a bancada do PSL é laranjal. É incrível a tendência mentirosa que esse pessoal do PSOL tem. E eu gostaria de saber aonde eles estavam nos últimos 15 anos, quando aconteceu todo esse desastre, toda essa manifestação cruel contra o povo brasileiro. Tá certo? Porque chegar aqui e chamar de laranja, sendo que esse partido foi um dos que mais arrombou o país, chega a ser engraçado. O PSL vota sim. Pode não, o avião é grande, Pode PT. Dá presença aqui, sai 10h45. PT. 15 anos de governo do PT, o Brasil trabalhou com pleno emprego.